A China, uma nação com uma história milenar e uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas, tem um papel central na indústria global de alimentos. Mas há algo particularmente fascinante sobre a sua relação com a pecuária, especialmente com a criação de porcos. A carne suína, alimento básico na mesa dos chineses, tem sido parte fundamental da cultura alimentar do país por séculos. Hoje, a China não é apenas o maior produtor de carne de porco do mundo, mas também o maior consumidor. A demanda interna por carne suína cresceu a um ritmo impressionante, levando o país a adotar novos métodos de produção para garantir que essa demanda seja atendida de forma eficaz e sustentável. Mas o que faz essa história ainda mais intrigante é a forma como a China tem impulsionado essa indústria. Nos últimos anos, o país não se contentou em apenas aumentar a quantidade de porcos criados. Ele passou a investir em soluções inovadoras, muitas vezes futurísticas, para lidar com os desafios dessa enorme demanda. O que antes era um processo agrícola tradicional, com porcos criados em vastas áreas rurais, agora está sendo reimaginado. A China está criando 1 milhão de porcos em prédios modernos, uma revolução no setor de pecuária, com implicações que vão muito além das fronteiras do país. Neste vídeo, vamos explorar o impacto dessa transformação, tanto na economia chinesa quanto na indústria global de alimentos. O que acontece quando um país de dimensões continentais toma as rédeas de um setor tão vital para o mundo? Quais são as consequências de tal poder de produção? Acompanhe-nos enquanto mergulhamos nesse fenômeno econômico global e analisamos as forças que estão moldando o futuro da pecuária. A história da pecuária na China começa muito antes da modernização da indústria. Durante séculos, a criação de porcos esteve profundamente enraizada na cultura chinesa, não apenas como uma fonte de alimento, mas também como um símbolo de prosperidade. Porco é um dos 5 animais sagrados na cultura tradicional chinesa e, ao longo dos anos, o país manteve sua posição como o maior consumidor de carne suína do mundo. No entanto, foi a partir das últimas décadas do século XX que a demanda pela carne de porco atingiu números impressionantes, impulsionada pelo aumento da renda e pela urbanização acelerada. Esse crescimento foi tão grande que se tornou um desafio para o setor agrícola chinês, que precisou adaptar-se a essa nova realidade. Nos anos 1990, o país já era responsável por mais de 40% do consumo mundial de carne de porco. A pressão para garantir uma oferta estável e atender às necessidades da população em constante crescimento levou a China a buscar soluções em escala industrial para atender à demanda interna. O crescimento populacional, aliado ao aumento da classe média, fez com que a carne suína se tornasse um alimento essencial nas dietas dos chineses. O governo chinês, consciente da importância estratégica da carne para a economia nacional, começou a apoiar o setor por meio de políticas públicas que favoreciam a expansão da produção. Foi nesse momento que começaram a surgir as grandes fazendas industriais, criando um modelo de produção que fizesse uso de técnicas mais avançadas. A China passou a investir em pesquisa e desenvolvimento, incorporando novos métodos de alimentação e cuidados com a saúde dos porcos, com o objetivo de maximizar a produção e minimizar as perdas. Com o crescimento do setor, surgiram também novos desafios. O aumento do número de animais criados trouxe à tona questões relacionadas ao uso de recursos naturais, ao impacto ambiental e à sustentabilidade. Mas, ao invés de retroceder, o país decidiu adotar práticas cada vez mais inovadoras para atender à crescente demanda de forma responsável. A modernização da pecuária na China não se limita apenas ao aumento da produção. O país passou a adotar uma série de inovações tecnológicas que transformaram a forma como os porcos são criados e cuidados. Uma das principais inovações foi a criação de porcos em prédios.
uma abordagem que tem ganhado popularidade nos últimos anos e promete mudar a indústria global de alimentos. A prática de criar porcos em ambientes controlados, em vez de em vastas áreas rurais, permite um uso mais eficiente da terra, além de ajudar a reduzir os impactos ambientais, como a poluição do solo e da água. Esses prédios de porcos, como são chamados, são instalações altamente automatizadas, onde os animais são monitorados de perto em termos de saúde, alimentação e comportamento. Sensores de temperatura e umidade ajudam a manter um ambiente ideal para os porcos, enquanto sistemas automatizados de alimentação garantem que eles recebam a quantidade certa de nutrientes no momento certo. Além disso, a tecnologia permite um controle preciso sobre o ciclo de vida dos animais, o que reduz desperdícios e melhora os resultados da produção. Outra inovação relevante é o uso de inteligência artificial e Big Data para otimizar a saúde dos porcos. Se,